pra gente como que é, então, por exemplo, você falou que você atende mães e bebês. É. Mas vamos fazer cronologicamente. Eu cheguei lá com você e eu tô grávida de 6 meses. O que que a gente Eu acho faz? que você tá um pouco mais. Tá, um pouco, eu tô de 8 Tá. meses, então. O que que A gente ideia faz? é, Conrado, o que que é a ideia? Ó, imagina que eu nunca passei com você. Eu sou Tá. uma mulher que me indicaram, passa lá porque ela é o que boa em cuidar acontece. disso. É o que acontece. Hoje muitas obstetras me indicam, enfermeiras obstétricas, doulas, para esse trabalho de acompanhamento na gestação. Aí me falam assim, mas quando que eu deveria ir? Quando você pensar que um dia você quer engravidar. Porque se eu tô pensando que a osteopatia trabalha com autorregulação do corpo, quanto antes eu for, melhor. Tudo bem? Tudo bem. Gabi, tá Pensando bom? nisso. Tá bom o som dela? Beleza. Agora, Não, eu só queria saber, pra depois a gente não perder essa Eu sua dou qualidade risada de em informações. Desculpa, gente, eu fui pro caralho já. e aí, o que que acontece? Quando a mamãe chega a 6 meses que você tá me falando, eu não vou analisar o sistema postural dela, porque eu não conheço aquele corpo antes de estar grávida. Então Tudo ela bem? deveria ir antes de pensar em engravidar. Exatamente. Por quê? Vou te explicar agora. Quando eu olho para, quando a mamãe chega lá, eu vou tentar liberar pontos estratégicos do corpo dela para ajudar com que aquele corpo funcione com mais equilíbrio, tá? É o que eu costumo dizer sempre. Se tem um ponto que está alterado e está com uma dinâmica e função diferente na gestação, é a pelve, tudo bem? Se eu tenho uma pelve assimétrica, a gente pode falar disso depois de outras coisas, mas se eu tenho uma pelve assimétrica, como que vai ser o crescimento do útero nessa pelve? As tensões geradas no útero. O útero ele tem muitos ligamentos, estruturas faciais e de conexão ali entre as vísceras abdominais e pélvicas que estão fixas na pelve. Pensa nisso. Se eu tenho uma pelve assimétrica, na hora do crescimento uterino, essas tensões também vão ficar assimétricas. Aí chega essa mamãe com 6 meses, geralmente assim, tem uma dor púbica, uma dor na virilha, sempre unilateral, né? Uma dor sacroiliaca, são os, assim, top 5, né? Dor pélvica, dor na virilha, dor sacroiliaca, depois lombares. Só tô falando da pelve. Então, se eu trato e organizo esse corpo antes, muito melhor essa dinâmica de crescimento uterino, tudo bem? Tudo bem. Quando eu trabalho isso para melhorar essas tensões e promover uma melhor comunicação entre esses tecidos que estão envolvidos ali na pelve, quando o bebê cresce no útero, ele tem muito mais espaço para se adequar e se acomodar naquela pelve. Deve nascer com a cabecinha menos torta. Tá, mas calma, mas peraí. Então a mulher foi lá. Você quer chegar a isso? Eu sabia. Eu vejo, é claro que eu quero chegar, é o foco, é o meu Posso foco sim, falar. Eu só precisava Pode. falar antes que eu não, Não, não desentorto pode. cabeça de bebês, como foi publicado Desentorta, sim. no Essa fake Instagram. news aí. Dizem, não é fake Ela news. ela Se você desentorta tem uma a cabeça fábrica de que bebês. você... Não é Não, fake você Cabeça de nenês. assopra a cabeça de bebês. Eu ouvi isso. Não, isso eu falei pra você pessoalmente. Não, porque tem uma bexiguinha que ela e enche. Gente, não é. Tem uma técnica que ela faz isso. Bru, daí a mulher chegou lá, você conseguiu olhar, conseguiu identificar esse desbalanço na pelve dela. E aí você corrige isso com exercícios, com manipulação, como que é isso aí? Com as mãos primeiro, para liberar esses tecidos que estão envolvidos, tá? Na pelve. Não usamos técnicas manipulativas em gestante, não é muito recomendado. Por isso que eu falo que eu Não, mas essa trabalho mulher, bastante. ela ainda é pré-gestante. Ah, Não, é você pré. tava com Você 6 tava meses. com 6 meses. Não, mas É, aí a tá gente confuso. trocou, ela falou que era bom ir antes e Tá eu bom, voltei. então Fui você antes voltou, de tá bom, tá engravidar. bom. Então tá lá antes de engravidar, o que que é? Eu vou tentar entender como que tá aquele corpo. Vou fazer uma análise postural como eu faço em todo mundo que chega lá, sem estar grávida. Porque na gravidez tem muitas adaptações posturais. Não vai adiantar porque o corpo já tá adaptado. Sim. O útero começou a dar uma mini crescidinha, eu já tenho alteração em todo o sistema crânio-sacral, em todas as curvaturas da coluna, tá? Se chega não grávida, eu vou avaliar a postura, eu vou encontrar na avaliação assimetrias, tensões, eu vou corrigir o que o corpo está me mostrando que precisa ser corrigido, tá? Exemplo. Se uma pessoa tem uma inclinação, né, de cabeça, cintura escapular, Fica olhando cintura pra mim, pélvica. não, tá? Não, exemplos do dia a dia. Vai ter uma tensão assimétrica na pelve. A ideia é trabalhar mobilidade pélvica, organizar as estruturas para que elas tenham uma mobilidade melhor. Se tiver alguma restrição de movimento, melhorar o movimento daquela estrutura para melhorar a função. Isso é uma das leis osteopáticas, né? Que a estrutura governa a função. Então, se eu tenho uma
pelve adaptada, eu vou ter uma função depois muscular, ligamentar e tudo adaptado. Trabalhar também toda a inervação para ver se tem algum bloqueio, alguma disfunção em quem vai nutrir toda essa região pélvica, melhorar a comunicação que a gente fala cérebro-órgão, né, que é todo o eixo longitudinal. Tem estruturas importantíssimas que passam na base craniana, que vão desaguar inervações importantes em todo o sistema. Entendi. Anatomia. Então, fui lá. Eu peguei, passei lá antes, a gente fez todo esse trabalho e eu fui e engravidei. Ficou regulado, isso. Fiquei regulado, fui lá, Engravidei. Pum. E aí, durante a gestação, para uma mulher que já foi regulada, deve ser muito mais fácil o tratamento. Muito mais fácil, Aí, se ela não tiver dores, se ela estiver bem, porque no início da gestação, muitas mulheres têm aqueles desconfortos de enjoo, náuseas, dificuldade de Azia, exatamente, azia, é ruim para comer e tal. E você cura isso também? Não curo nada, eu não curo ninguém. Curandeira. Eu não sou curandeira. Não, tudo bem, não, mas a ideia é tratar o corpo para se autorregular. Se eu tenho uma estrutura mecânica adaptada, eu vou ter uma melhor função. Tudo bem? Sim. De repente, se eu tenho refluxo no início da gestação, então a cabeça do osteopata é quem que vai inervar essas estruturas que estão irritadas nesse momento, né? De onde que sai? Quais são as fáscias correlacionadas? Qual a área da coluna que está relacionada a essa víscera, a esse sistema? E aí eu vou tratar, entendeu? Tá, entendi. É isso. Legal. E aí eu fui e tive meu neném. Não, aí, voltando. Se você não tem dores, você não precisa ir sempre. Eu peço para ir uma vez por mês, sabe? Tá. Vamos acompanhando na gestação. Teve alguma questão no meio do caminho, então vem mais vezes, vai falando comigo, tal, eu vou passando os exercícios e por aí vai. Aí a ideia, quando o bebê nasce, vem mamãe e bebê, antes do primeiro mês de vida. Mas peraí. E se o bebê tiver em posições, assim, diferentes, a sua manipulação ajuda nisso também? Ajuda, se for espaço que o bebê precisa e tiver uma tensão facial naquela adaptação do útero, o bebê vai ter mais espaço, pode virar. Mas não substitui a ginástica pélvica, por exemplo, ou a fisioterapia que ela vai fazer. Não, muito pelo contrário. É um trabalho que corre paralelo. Exatamente. Então, a fisioterapia pélvica vai ter um papel super importante na gestação. E se a osteopatia deixa esse corpo ficar mais regulado, né, você vai melhorar a função. Exemplo, uma pelve não funcional, uma gestante com uma pelve muito alterada, provavelmente ela vai ter alteração nas estruturas que inervam o assoalho pélvico, tá? Então, eu estou falando das inervações que saem do sacro e vão para a pelve. Se tem um bloqueio nessa região, como que eu vou ter a função do assoalho boa? É aquela fisiopélvica que não vai ter mais dificuldade. E tem uma boa comunicação entre fisiopélvica e osteopata. Juntas. É bem legal. Então, todo mundo vê hoje que esse trabalho multidisciplinar ele é muito mais interessante, né? E pensando nisso que você está falando, também isso com a fisiopélvica e tudo mais ajuda as mulheres a terem o parto natural, né? Sim, bastante. Porque isso deve ser bastante também das suas clientes, devem querer isso, né? Sim. Já tiver... Bom, tem 1000 histórias para contar de pacientes, muitas, é muito legal. Mas teve um caso especialmente assim, que ela estava sentindo dores, tinha melhorado, e aí a médica falou, vai lá, faz uma antes, né, de nascer e tal. E ela foi. E ela já estava nos pródomos, que é o começo do parto, né? Antecipa o trabalho de parto. E aí ela falou, vai, porque aí vai liberar mais espaço, vai ficar mais relaxado, o corpo vai ficar mais relaxado e aí pode ser que facilite o processo, né? Pô, e aí ela foi... Teve trabalho de parto lá. Não, mas ela saiu, ela chegou na casa, ela saiu assim, muito bem. Ela falou, Bruna, eu tô flutuando, ótimo. E aí, beleza. Contando a história de uma pessoa próxima que quase que não chegou no hospital. Caraca. Aí ela saiu, falou que foi pra casa, dormiu, comeu... 2, 3 horas e trabalho de parto, pum, o bebê nasceu em 3 horas. Quando ela chegou, a médica já ligou pra médica, assim, o trabalho de parto foi... Que é bem rapidinho. Você facilitou o trabalho da médica também. Minha bebê linda, minha paciente hoje, coisa mais linda do mundo. Mas enfim, já tem um aninho. É isso. Boa. Ô, Bu, antes da gente entrar nas crianças, isso tudo pra mim é novo. Tá. Eu não sei há quanto tempo isso é aplicado, há quanto tempo as mulheres vêm fazendo isso. Você pode falar daqui a pouco, mas
Tem-se trabalhos científicos mostrando esse tipo de coisa? Como que é isso na ciência, assim, na base médica? É bem visto? Tem. Não é bem visto, porque é recente, né? Recente, assim, a osteopatia é uma coisa que vem ganhando força, apesar de não ser recente, tem pouco embasamento. Quando ganhar força, daí os médicos vão querer que só eles façam, né? Safados. E olha o que acontece, como é difícil. Tem várias revisões, a gente, enfim. É que é uma produção científica a questão diferente, é né? isso que eu ia explicar. Difícil, Muito né? mais... Isso que eu ia explicar. Então, assim, tem vários estudos. Então, a galera que é um padrão excelente de referência, né, de estudo em pediatria, por exemplo, é um grupo italiano. Eles têm uns estudos ótimos. Mas a hora que você analisa os artigos mesmo, você pegar uma técnica para ser validado aquilo, fazer uma validação científica, como que você pega uma técnica e faz a mensuração daquilo? É bem difícil. Então, hoje eu até participo, a gente tem um estudo de osteopatia pediátrica para tentar fazer mais revisão de literatura, porque é muito difícil validar e embasar. Porque você vai fazer uma técnica, Sim, não, né, que é como a gente tem que defender os trabalhos, né, de conclusão, enfim. É difícil ter que fazer uma coisa. Que nem se você fosse trabalhar uma pessoa, ter que fazer só um negócio para validar o ganho de força cintura escapular, por exemplo. Limita, mas tem muitos estudos, vem aumentando cada vez mais, então tem bastante embasamento científico já. Ainda bem. Entendi. Tem se estudado mais sobre a fáscia também, né? Que era uma coisa bem desconhecida. Muito, né? Muito. Aí, hoje, assim, o que eu vejo de fáscia, eu tenho uma opinião, assim, se fala fáscia, né? Então, na osteopatia, a gente sempre usou a fáscia como uma manivela de acesso, né? E é interessante esse estudo de fáscia que as outras áreas têm tomado hoje, porque se olha mais com essa globalidade. Uhum. Antes tinha mais aquele modelo muito cartesiano, e hoje essa globalidade é o que a gente faz. Se eu tenho uma fáscia, né, que na dinâmica de exercício, eu acho que tem aumentado muito, né, essa coisa de falar de fáscia. Se eu tenho uma fáscia que conecta o corpo todo, né? Estou falando, qual que é a definição da fáscia? Um tecido de conexão. E se eu conecto o corpo, como que eu posso dividir essas estruturas? Segmentar e tal, né? Tem uma palestra de um professor querido que eu admiro bastante, e ele faz, há muitos anos, ele deu essa palestra num congresso de osteopatia, correlacionando o diafragma com todo o sistema corporal. E realmente, você não desconecta, né? Então, tem os acessos, vai para o sistema craniano, sistema visceral, tudo passa por ali. Porque tá tudo conectado. É um jeito de olhar mesmo.